Meus irmãos, muito boa noite. Boa noite, Eusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo, né? Vamos Graças a Deus. Graças a Deus, mais uma semana. Nossa leitura inicial é do livro Fonte Viva, capítulo 32, A Boa Parte. Está lá, o trecho de Jesus, né? Está em Lucas 10, 42. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundice, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro, que te estende um copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado, que te convida a um bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Nesse momento, Senhor, pedimos o amparo dos amigos espirituais, do Santo Espírito Francisco de Assis, dos nossos mentores individuais, dos mentores da nossa casa, deste trabalho que realizamos toda semana. Pedimos que possamos estar abertos ao entendimento, que esses amigos espirituais possam trazer amparo para os nossos amigos, para todos aqueles que estiverem nesse momento, em estados provacionais, nossos espíritos que possam estar nesse momento, em Francisco de Assis, precisando desse amparo, que todos nós sejamos beneficiados, que tenhamos por a humildade, a sabedoria para ter esse entendimento, que Jesus nos embale, nos ampare hoje e sempre, em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então vamos lá, né? Miudinho, de Mateus, hoje é 12h43, é estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, sempre baseado no estudo do Miudinho do Uberaba, né? Do Luiz Elias. A gente continua no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, nessa passagem que é conhecida como o sinal de Jonas. É um discurso que Jesus, em que ele menciona esse livro de Jonas, né? E acontece sempre dentro de um contexto que é importante que a gente entenda, né? Para a gente acompanhar o estudo. Nesse contexto, Jesus tinha o quê? Curado uma pessoa que era cega, surda, endemoniada, e apesar de ter sido um gesto de bondade e de misericórdia, aquele grupo de fariseus começa a censurar Jesus. Esses fariseus já vinham implicando com Jesus desde lá do roubo das espigas, e Jesus vem sempre assim, aproveitando para transformar essa perseguição numa forma de luz, porque um entendimento, um esclarecimento, né? Então, logo depois desse ataque, da crítica que eles fazem, Jesus inicia esse discurso. Então, ele vai mencionar o livro de Jonas, porque que Jonas não queria falar de Deus para Nínive. Fugiu da presença de Deus, né, no navio, o navio naufragou, ameaçou naufragar, e aí ele foi jogado ao mar e foi engolido por um peixe grande, ficou lá 3 dias na barriga do peixe, faz uma oração e aí ele é cuspido na terra pelo peixe, né? Jonas, então, arrependido, resolve ir a Nínive, e é lógico que isso tudo é uma ficção literária, mas que tem um contexto, que é o belo, ele fala, né, que é o belo ao serviço do bom, porque é um arranjo, né, da palavra, como
depois que Jesus faz essa menção do livro de Jonas, ele começa uma parábola, que vai começar agora, que é uma pequena narrativa, que no momento a parábola, Jonas falava da desobediência dele, né? Então ele fala assim que os hebreus, lembra que os hebreus eram grandes artistas da palavra, e Jesus nasceu nessa cultura hebraica. Então depois que ele menciona essa novela, que era realmente uma criação coletiva do povo hebreu, ele começa a narrar um conto, que é o que a gente vai começar a estudar hoje. Mas antes de estudar o conto, ele vai estudar alguns conceitos, né? Primeiro, antes de apresentar essa parábola, ele vai examinar alguns conceitos do versículo, né? Qual que é o versículo de hoje, então? Que é o 12:43. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então, essa é a mesma passagem que é conhecida como parábola da casa vazia, contada no Evangelho de Lucas, que o Aloysio já estudou anteriormente, né? Só que agora ele vai estudar de uma outra forma, que é aquela que ele lembra, né? Que seria o medo, né? Esse espírito seria o medo, que vai trazer mais o quê? Mais sete espíritos também impuros, que seriam os pecados capitais, né? Então, por isso que ele está falando assim, existe dentro da Torá, na tradição rabínica, né? Eles afirmam que a Torá tem 1000 faces, e ela pode ser vista em 360 graus. Por isso que aí ele conta, né, que tem como chama? Um livro, né, de Isaías, museu, que fica no museu do livro, né? No livro lá, que aí ele fica dentro de uma redoma, num cilindro, e aí as pessoas, para ler, ela tem que dar a volta, que é para a pessoa entender que o texto não se movimenta, a pessoa é que se movimenta, e aí eu achei interessante, né? É bem simbólico, né? Diz que é um dos pergaminhos do Mar Morto, né? E aí ele fica nessa redoma, porque quando a pessoa vai... Quando você muda de ângulo, né? Você vai vendo, se movimenta e vê outras faces, né? Isso. Então, aí eu achei interessante aí, porque a gente pode comparar com o processo evolutivo nosso, né, Rita? Porque você está aqui, estacionado, hoje, nessa situação, a partir do momento que você muda, que você vai estudando, outras interpretações, né, seu entendimento vai ficando mais abrangente, né? Muito bonito, né? Já naquela época eles colocavam por isso que eles falam que a gente tem que ler o texto várias vezes e também em vários momentos, né? O pessoal fala muito daquele livro do Saint-Exupéry, né, o Pequeno Príncipe, que a criança lê, depois quando você lê mais tarde é outro. Cada vez que você lê o livro, você tem um entendimento diferente dele. É o ângulo, né? É o momento que você está vivendo, você vai enxergar de outra forma, né? Eu achei interessante também quando ele fala da importância da gente estudar os conceitos para que a gente não colocasse palavras, né, na boca de Jesus. Então, à medida que você estuda, você vai tendo um entendimento do que realmente, qual era a proposta de Jesus naquele momento para nós, né? E o desdobramento, é justamente isso, né? O desdobramento disso. E aí o que a gente faz também, né? Procura as mesmas palavras em outros contextos para ver qual que é o significado e aí avaliar também, porque senão não pode virar um achismo, né? Você tem que tentar, né? E na proporção de você ter um entendimento, mas um entendimento mais sério, né? Senão você começa também a viajar, né? E aí ele vai falar que esses 7 espíritos não seriam as entidades espirituais, mas atributos da alma, virtudes ou, às vezes, vícios comuns a qualquer pessoa. Então, o espírito impuro pode ser considerado como sendo o mesmo, né? Porque os 7 espíritos acompanhados desse grande espírito impuro aparecem aqui como demônios. E o demônio não é necessariamente uma entidade maligna, né? É tudo aquilo que serve de pedra de tropeço, né? Inclusive a palavra Satã em hebraico não significa um adversário, tudo que vai contra, né? E aí ele vai falar qual que é o maior adversário do homem. É o medo, né?
no livro do Humberto de Campos, né? Aliás, eu achei o livro, chama Luz Acima. Você tem ele aqui. Que Jesus... O meu é no Pontos e Contos que tem essa passagem. Eu achei o livro é no Pontos e Contos. Mas no Luz Acima também tem, capítulo 31, os maiores inimigos. Que eu acho que Jesus está caminhando com Simão Pedro, né? E o Simão Pedro está lá todo impaciente e começa a perguntar para ele assim, pedindo para ele, né? Qual que são os nossos maiores inimigos? E aí Jesus falou, não, calma, Pedro, tudo se revela no momento preciso. E aí o Pedro, muito impaciente, diz assim, não, mas isso, a experiência demora muito. Né? Aí Jesus responde, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes, basta o aprendizado de inesquecidas lições. E aí eles continuam caminhando, Jesus não fala qual que é o pior inimigo. Mas logo em seguida, o Pedro percebe que tem alguém escondido, se esgueirando por trás das figueiras, e aí ele já acha que é algum fariseu, alguém que vai assassiná-lo, fica todo nervoso, né? E aí, de repente, quem aparece gritando, achando graça, né, fazendo graça, é o irmão dele, o André. E aí Jesus diz para ele, nunca te esqueça de que o medo é um adversário terrível. Quer dizer, o medo é o primeiro, né, na história. Depois vai vir a cólera, vai vir a dureza que não dá perdão, a vaidade, a maledicência. E aí, no fim, Jesus fala assim, o medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência, como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Que depois vai acontecendo coisas ali, né? E tudo que vai acontecendo, Pedro vai reagindo de forma ou agressiva, ou com dureza. Tem uma hora que ele chega numa hospedaria e tem um pessoal falando sobre política, aí o Pedro se envolve naquilo, começa a conversar, aí Jesus fala da maledicência é um algoz terrível, e por aí vai, né? Então, e naquele momento, um pouquinho lá que eles conversaram, que o Pedro achou que ia demorar muito a experiência, mas numa experiência de 1 hora ele descobriu um monte de coisa que ele fazia que não era de acordo, né? Mas o medo realmente foi o primeiro, que é o que ele está falando aqui, né? É muito interessante, olha como é que eu amo o Emmanuel, e aqui no caso não foi o Emmanuel, né, foi o Humberto de Campos, porque o jeito é diferente de falar, né? Eu achei, né, no livro Pontos e Contos, né, do Humberto de Campos, no capítulo 36, o título é O Adversário Invisível. Aí fala mais ou menos, mas aí é Pedro, Bartolomeu, Tiago, eles vão vivendo situações e sempre eles deixam de fazer, né, com medo da reprovação alheia, né? Aí o Pedro fala para ele assim, mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traça, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? É o que eu me coloquei muito nessa situação, né? Porque às vezes, mas a gente está rodeado, não pode confiar. Não vou fazer, não vou confiar em ninguém. Aí o amigo Celeste Poguem considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário, que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tivesses medo da opinião dos outros. Aí vamos ver se a gente não se retém por causa dessas situações, né? Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Muito bonito, né? Eu acho que foi um jeito
Diferente, o né? versículo está falando, né? Que um espírito foi embora e voltou. É aí que ele está falando, que é o medo, né? O maior é o medo, porque todo o resto, as ciladas espirituais vêm a reboque do medo. Sob o Quando comando a do gente medo, vence né? isso, né? Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo. Achei muito bonito isso, né? Quer dizer, a gente se detém, né? Deixa de fazer o que é preciso, né? Por medo. Aí eu fiz uma pesquisa sobre os 7 pecados capitais, aí o Papa Bento XVI incluiu a pressa. Uma pessoa apressada não tem tempo para Deus, né? O uso de drogas, a injustiça social, o preconceito, o bullying, além da interferência no meio. Tem várias, sabe? Eles agregaram mais pecados nisso, né? Inclusive a agressão ao meio ambiente é um pecado, que eles consideram um pecado capital. Aí ele fala, porque a gente só sucumbe porque nós temos um alto desencorajamento ou um desencorajamento sugerido, né? Que podemos citar como um processo de obsessão por encarnado ou desencarnado, mas basicamente é o medo, a falta de coragem de não se achar capaz ou forte o suficiente para uma tarefa. Aí ele dá o exemplo da maternidade, né? A depressão pré-parto, quando a mãe, diante da responsabilidade que enxerga à sua frente, diz para si mesma, eu não vou dar conta, né? Porque eu me lembrei quando ele contou essa história, uns anos atrás, eu já tinha tido, já tinha tido neto, meu filho mais velho. E eu tive assim, meus partos foram muito fáceis, muito felizes, nunca tive problema, nem na gravidez, nem senti nada. Nós estávamos numa roda de pessoas, só mulheres. E aí tinha várias mulheres que já tinham tido filhos e uma moça que estava grávida, assim, mas bem adiantada, já com 6, 7 meses, já com barriga bem grandinha. E novinha, sabe? Aí as outras começaram a contar, cada uma contava uma história pior, sabe? Não, porque eu fiquei não sei quantas mil horas. Sabe quando a pessoa começa a contar? Desgraça e aquilo só aumenta? Porque todo mundo, cada uma queria o parto pior. Não, meu parto foi pior que o seu. Não, eu não sei Coitadinha da quantas. moça, hein? A moça foi ficando com o olho arregalado, não tanto. Eu fui ficando com pena da pessoa, gente. Peraí, minha filha, né? Sabe como? Porque eu sei que é uma sensação, primeiro filho, porque acho que é só quem a mãe mesmo pode saber, né? Tá ali dentro, você não sabe, né? Você dá uma insegurança. O segundo filho é mais fácil, mas o primeiro é uma coisa muito assim nova, que você não sabe o que vai acontecer, não sabe, sei lá, tá ali dentro e tem que sair, né? E aí você fica pensando muito, dá uma insegurança, é um medo mesmo, né? Da hora do parto, de como vai ser o parto, de como é que vai ser depois, né? Que nem ele fala, vai chorar o tempo todo, você não vai dormir mais. Então aquilo tudo vai te assustando, né? E aí a moça foi ficando apavorada, por fim eu falei assim, não, peraí, não é assim não, meu pai foi muito feliz, tal. Eu tirei ela do meio do local lá e fui conversar com ela no outro canto, porque senão, sabe, assim, se ela pudesse, ela tinha engolido a criança de um jeito para não, não, não passar por aquilo. Então as pessoas às vezes não têm esse bom senso, né, de fazer isso. Aí que ele vai falar, né, que ela não vai dar conta, que ela não vai dormir, que não vai ter tempo para nada. Aí o que ela faz? Devido ao medo, ela vai ficar nervosa. Aí o medo vai trazer o quê? A ira. Aí ela fica ansiosa. Com a ansiedade vem o quê? A gula. Dá o exemplo, né, dos espíritos que vêm. Aí ela fica desanimada. Pensa que não vai dormir depois, então agora eu vou dormir. Vou aproveitar para dormir. E aí, quem quer é a preguiça, né? Fica só na cama, não arruma o enxoval do bebê, né? Então, quando a gente vai deixando o medo tomar conta, as coisas vão acontecendo, né? Então, principalmente acho que a violência, né? A violência é muito fruto do medo, né? A gente pensa muito nisso. Porque geralmente principalmente as pessoas, os bandidos agressivos, provavelmente vêm de uma infância, geralmente, né? Lógico que tem os processos de doença mesmo e tal, mas eu acho que sempre vem são fruto de uma sociedade, né, violenta.
porque quando criança, o pai ou a mãe teve uma infância difícil, então isso tudo a gente vê que veio o medo primeiro e a reação ao medo foi essa violência, né? Ele dá o exemplo também da casa espírita, né? Quando a gente chega na casa espírita e vê o tamanho da responsabilidade, né? Aí fica, não, quem sou eu para fazer palestra? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? A tal do quem sou eu, né? E aí tanto pode ser uma sugestão sua, um alto desencorajamento seu, que eu acho que é primeiro que ele vem, né? Acho que é uma brecha na sua baixa autoestima, vai atrair espíritos que já são assim inimigos do trabalho, né? Ou seus mesmos. E aí ele vai falar, não, é isso mesmo, você não, né? Você não dá conta mesmo não, né? Aí, mas só que você aceita isso se você quiser, né? Se você acolhe, de qualquer maneira, tem que lembrar que a responsabilidade sempre é daquele que deixou de fazer, né? Nunca é daquele que sugeriu que não seja feito. E aí ele vai falar do outro ângulo, né? Que a Rainha do Sul, que nós estudamos anteriormente, seria Jerusalém, e que ela representa o orgulho. E não dos outros. Aí o livro dos Espíritos também, coincidência, eu faço a leitura do livro dos Espíritos sempre, aí tem uma parte lá que é dos possessos, é da pergunta 473 a 480, que é muito interessante, assim, essa questão da nominação, né? Então, eu tirei uns pedacinhos, algumas frases, porque para a gente ter consciência, assim, que na realidade tudo isso só acontece porque a gente deixa que aconteça, né? O foco inicial está dentro de cada um de nós, né? Na 473, olha o que os espíritos falam. Ele se identifica com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Então, quer dizer, essa influência espiritual acontece porque a gente tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, né? Mas aí na 474 eles falam, mas nota bem, essa dominação nunca se dá sem a participação de quem a sofre, seja por sua fraqueza ou por seu desejo. Então, ele vai trabalhar Aí depois o as medo, questões né? da fragilidade. A fraqueza é o medo. É ele que A abre a porta fragilidade, para né? que o outro age, né? Aí depois na 475, olha, sempre é possível libertar-se de um jugo quando se tem a vontade firme. Quanto mais, aí na seguinte, 476, quanto mais se é um homem de bem, maior é o poder que se dispõe para afastar os espíritos imperfeitos e atrair os bons. Então, se a gente quiser ficar livre dessa situação, né, é buscar o bem, nos tornarmos pessoas de bem, né? E depois, 498, os espíritos falam também, ó, somente a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem fortalecem os maus espíritos. O poder deles sobre vós provém apenas do fato de não opor resistência. Então, quer dizer, está na gente mesmo, né? A origem de tudo isso é a gente que Com tomada. certeza, né? Que aí ele vai falar agora, né, da Rainha do Sul, que era Jerusalém, né? E que a gente tem as duas Jerusaléns, né? Que é a dos homens, que é a síntese, né, do orgulho, e a celeste, que é a síntese da humildade, né? E a nova a geração se curvará diante, né, do trono. O que seria esse trono aí, né? Aí ele vai também no livro dos Espíritos, né? 134, 135, 136, para entender, né, o que seria a alma, o espírito, o que era a alma antes de reencarnar, para entender essa outra visão do espírito aí, né? Você quer ler? Nossa.
Aí na questão 134, que é a alma? Aí os espíritos respondem, um espírito encarnado. Ou seja, eu achei interessante você pensar assim, o que você era antes de encarnar? Um espírito. E todos nós somos o quê? Espírito. Espírito. Aí a gente acha, né? Você era o que antes? Só espírito, todos nós só éramos espíritos. Então, aí ele convenciona, né? Foi Kardec que convenciona, que apenas a título de didática, né? Que tudo é espírito. Né? A alma encarnada ou desencarnada, ela é espírito. Só que ele vai convencionar, que vai chamar de espírito o desencarnado e de alma o espírito encarnado, né? E aí Kardec também pergunta, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Aí os espíritos respondem, espírito, né? Quer dizer, os espíritos não precisam desse tipo de... Eles não se comunicam, não precisam de palavras, né? Mas eles precisam encontrar as palavras para que a gente possa entender. Aí na 134b, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Quer dizer, Kardec é o que ele fala. Kardec está fazendo uma pergunta que um leigo faria, né? Resposta: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. Quer dizer, que aí eles já estão falando que existe uma coisa entre o espírito e o corpo, né? Um terceiro elemento. E é a primeira vez que está aparecendo isso, nunca tinha acontecido isso. Então, de uma forma explícita, ele fala que no Egito havia alguma sugestão disso, né? E também eles estão falando do sentido de evolução, definindo o sentido da evolução, porque existe o espírito, porque existe o corpo, para que um se una ao outro, né, para se purificar e esclarecer. No versículo, o espírito é o quê? Ele é impuro, né? E na questão 135, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Aí é o que ele vai falar, a primeira vez que vai aparecer a palavra, né? Há um laço que liga a alma ao corpo. Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Aí ele fala que ninguém presta muita atenção nesse reciprocamente, né? Até André Luiz começar aquela coleção de livros dele, a maioria das pessoas achava só que era que o espírito, que o corpo não agia. Mas, na realidade, é tudo entre... Eu acho muito interessante essa questão do perispírito, porque a gente não... Por ele ser assim, essa matéria quinta essenciada, acho que a Nigéria caiu. Essa matéria quinta essenciada, ele... A gente acha que... A gente esquece que ele existe. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, porque, afinal de contas, o perispírito é o único que nos acompanha o tempo todo. Quando você está encarnado ou desencarnado, né? Então, ele age, né? O espírito imprime muitas características da sua persona no corpo físico, mas as experiências no corpo vão gravando na mente características que ela vai levar para além do túmulo. Então, o que ele vai falar? Ele dá um exemplo. Se você beber muito, a lesão não fica só no fígado, no corpo físico, né? Ela vai para o fígado também do perispírito espiritual. Então, isso só é possível por quê? Porque antes houve uma lesão psíquica consciencial. Então, Kardec vai fazer uma nota, como se ele estivesse escrevendo num quadro negro. Essa nota diz o seguinte: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeira, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Em segundo lugar, a alma, ou seja, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Em terceiro lugar, o princípio intermediário ou perispírito. Então, quem dá o nome para o perispírito é Kardec, né? E não são os espíritos, né?
Ele criou, na realidade, uma palavra nova, um neologismo. Juntou duas palavras para fazer uma, né? Substância semimaterial, que serve de primeira envoltória ao espírito e liga a alma ao corpo, tal como no fruto, o germe, o perisperma e a carne. Quer dizer, Kardec está fazendo uma analogia com a botânica. A gente tem a casca, tem o núcleo, entre o núcleo e o invólucro tem um elemento que media, né, que está na biologia, que chama perisperma. Então, o que Kardec pegou? Pegou essa palavra, perisperma, e criou a palavra perispírito, né? Então, no versículo que nós estamos estudando hoje, a palavra homem se refere ao quê? A um espírito encarnado. Eu tenho aqui uns textos sobre perispírito, deixa eu acho aqui, vamos ver se ela volta. Na Revista Espírita de junho de 1868, tem uma nota bibliográfica que chama Religião e a Política na Sociedade Moderna. Quem fala é o Sr. Frederick Herrenschneider. O Sr. Frederick Herrenschneider, o perispírito ou substância da alma, é uma matéria simples, incorruptível, inerte, extensa, sólida e sensível. É o princípio potencial que, por sua sutileza, recebe todas as expressões, assimila-as, conserva-as e se transforma, sobre essa ação incessante, de maneira a encerrar toda a nossa força moral, intelectual e prática. A força da alma é de ordem virtual, espiritual, ativa, voluntária e refletida. É o princípio de nossa atividade. Por toda a parte onde se acha o nosso perispírito, encontra-se igualmente a nossa força. Do perispírito ou do tesouro adquirido da sua natureza, dependem a nossa sensibilidade, as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa memória, a nossa imaginação, nossas ideias, o nosso bom senso, a nossa espontaneidade, nossa natureza moral e os nossos princípios de honra, assim como os sonhos, as paixões e mesmo a loucura. Esse que eu estou falando, meu Zé, é da Revista Espírita de junho de 1868, que ele fala sobre o perispírito. Esse dia eu estava vendo o Falcone falar da plasticidade do perispírito, que é interessante. Ele tem essa plasticidade, de forma que ele se transforma, né? E como é importante, como a gente pode transformar, quando a gente transforma a nossa mente, né, essa interação que existe. Quando a gente melhora a nossa mente, a nossa moral, a nossa conduta, que ele fala da questão que eu já falei quando você estava fora, do fígado, né? Se o cara, tudo que você faz com o corpo físico, você está tanto lesando quanto melhorando. E nós também podemos, eu acho que você pode, por exemplo, uma reunião mediúnica, como pode um médium ajudar a melhorar, porque o perispírito às vezes perde a forma, né? Nos casos de licantropia, e o perispírito ser moldado, o perispírito do médium é maleável, né? Tem essa plasticidade, isso faz com que aquilo faça alguma coisa, tem uma ação no perispírito daquele espírito que está sendo atendido, né? O dialogador da hermenêutica tem que tomar muito cuidado com isso também, porque ele também está agindo. Todos nós, quando eu estou conversando com você, eu estou interagindo com o meu perispírito, mas também com o seu. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Aqui, por exemplo, no livro Recordações da Mediunidade, chama Os Arquivos da Alma. O perispírito, esse delicado invólucro da alma, inigualavelmente concreto, poderoso nas funções que foi chamado a exercer na personalidade humana. É também denominado corpo fluídico, segundo os sábios pesquisadores da ciência espírita, e composto de 3 espécies de fluido: o fluido elétrico, o fluido magnético e o fluido cósmico universal. Este também é considerado pelos espíritas a quinta essência da matéria. Esse corpo fluídico da alma, pois que jamais abandona, que qual ela própria é imortal, mas não imutável, pois evolui, partindo dos graus primitivos até galgar os pináculos da superioridade. Quer dizer, é tão importante a gente imaginar e a gente visualizar
Que a gente esquece, né, que tem um perispírito, eu falei. Porque ele é muito importante, ele está sempre com a gente e através dele. Ele é a nossa marca, né? É a nossa... É no conhecimento do perispírito que a gente vai ter a chave, né, para descortinar muitas coisas ainda que estão aí, né? Ele Que a fala aqui, ó, ciência não descobre. o Então, no perispírito, dia que ele chamado for também estudar, mediador plástico, é também um transmissor das vontades da alma ou ser inteligente. A ação da matéria humanizada ou corpo físico humano é a sede das sensações que agitam nossa sensibilidade, sensações que tanto mais amplas serão, quanto mais ele próprio progrida. Esse corpo celeste, como definiu o grande Paulo de Tarso, que é um corpo astral, tão indispensável à alma para os fins da reencarnação, de onde lhe advém a confirmação do progresso. Então, ele fala assim, ó, como o carvalho que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados humanos e espirituais, sucessivamente percorridos. Quer dizer, ele guarda, o perispírito guarda o nosso período encarnado e desencarnado, enquanto alma, enquanto espírito, né? Esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos, porém, desde que a alma os evoca, desperta sua recordação. Eles reaparecem como outras tantas testemunhas, balizando o caminho longo e penosamente percorrido. Então, veja como é que é. A gente, às vezes, não... Uma coisa que a gente tem, né? Que está em nós, a gente tem esse conhecimento, mas que a gente não sei, não valoriza, né? Não toma conta, né? Não se dá, sabe? Como é uma bênção, né? Para nós. num livro de Ânimo Firme, tem uma parte que fala assim: pode o homem na Terra desconhecer a verdade integral, mas desde muito não lhe ignora a essência. Talvez ainda não saiba tanto para conhecer mais, todavia já conhece o suficiente para saber o que deve ser feito. A questão não é propriamente mais luz, mas de melhor visão. Então, eu quando li isso aqui, fiquei pensando justamente nisso, né? Porque ignorar a essência, a gente não pode ignorar, porque na realidade nós somos filhos da essência. Então, a força do amor já reside em nós. O que a gente tem feito, então? A gente fica em busca assim, de luz, mas a luz está aqui, disponível o tempo todo. Agora falta para a gente o quê? Melhorar a nossa visão. E aí a gente não tem essa compreensão, né, de se entender enquanto espírito, com corpo material, com esse elo de ligação que é o perispírito, que é tão importante assim, dentro do nosso processo evolutivo, porque ele é um molde, né? E nesse molde fica gravado todas as nossas conquistas, todas as nossas vivências. E o quanto que a gente tem que pensar nisso. Porque às vezes você acha assim, você vai tendo atitudes na vida como se elas fossem ser diluídas no tempo, e não vão ser. Estão gravadas, né? Tudo vai ficar HD, gravado né? ali, né? HD, né? No perispírito. O Chico Xavier até ele fala que se a gente não tivesse o esquecimento do passado, a gente não daria conta de levantar da cama. Tamanhas são as nossas imperfeições. Mas a gente vive a vida assim no oba-oba, achando assim, eu posso fazer e eu não vou ter responsabilidade sobre isso. Mas não tem jeito, você não vai apagar. Ontem eu estava assistindo um estudo do Wagner, ele ainda falou assim, tem gente que fala assim, eu vou mudar de país, eu vou mudar, não quero saber, porque eu quero ficar livre dessa situação. Aí ele falou assim, pode mudar à vontade, até para o Japão, mudar de hábito, mudar de Deus. as suas questões de responsabilidade,
na lei de ação e reação junto à lei divina, elas estão lá. É o que a questão da pandemia está trazendo e as pessoas não estão entendendo, né? Porque, por exemplo, essa semana eu ouvi dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, eles já estão bem adiantados, né? A pandemia já está bem menos, já estão morrendo menos pessoas, aquela coisa toda. Falaram que vão fazer um evento para 20 mil pessoas sem máscara. Quer dizer, isso é uma demonstração de orgulho muito grande, eu vejo, porque pensa bem, num mundo, no momento que a pandemia está falando para você se enxergar enquanto humanidade, você vai fazer onde outros países estão morrendo pessoas ainda. Então, quanto que vai ser gasto num evento desse? Para quê? Para mostrar que lá não tem mais? Será que não tem? Se algum infeliz resolver ir lá e ter uma variante da Índia ali no meio, não vai transmitir? Quer dizer, entendeu? A pessoa se sentia assim, começar de novo uma coisa que já estava contida, que né? já está, para quê? Aí você tem que perguntar, para quê? Qual que é a necessidade disso? Não tem necessidade, né? E aí eu também estava lembrando da questão, mas ela quer de novo, a questão da responsabilidade em relação ao perispírito, né? Nas reuniões mediúnicas, aqui no livro do Vozes do Grande Além, no trato com os sofredores, eles vai falar que o doutrinador é como um médico ou enfermeiro, com obrigações muito graves para com os necessitados e pacientes. Então, eles falam assim, que não podemos esquecer que o desencarnado dessa condição, transportando imensos conflitos em si próprio, é assim como uma pilha ressecada, com perda quase absoluta da potência elétrica, acolhendo-se numa pilha nova, carregada de energia. O médium a que se ajusta, fazendo retinir a campainha das manifestações sensoriais de modo a reequilibrar-se com a eficiência possível. O médico sensato, frente ao enfermo que lhe pede auxílio, de certo não entrará em pormenorizadas indagações contra deslizes que terá ele cometido, por infortúnio da própria situação. Não usará uma franqueza destrutiva. O doutrinador na Assembleia Mediúnica é um agente da mesma espécie, atendendo a uma dupla de pacientes que, no caso, venha a ser o desencarnado, doente, e o médium que o abriga, pois que qualquer golpe vibrado sobre a entidade comunicante percutirá, de modo imediato, sobre a organização perispirítica do instrumento em serviço. Quer dizer, o doutrinador tem que ter essa humildade, né, de perceber que ele vai dar energia, ele tem que transmitir uma energia boa, tanto para o médium quanto para o espírito que está ali. Então, fazem-se indispensáveis a serenidade e a tolerância. Em qualquer fase mais complexa do esforço protecionista, recordemos a oportunidade da prece como medicação inadiável para que a bênção do mais alto se registre na obra da solidariedade cristã. Então, não nos esqueçamos, assim, que na comunhão com as mentes torturadas, já libertas do fardo físico, é imprescindível aprendamos com Jesus a servir com paciência e carinho, para que a nossa máquina de trabalho não se resseque por falta de combustível da humildade e do amor. E aí o Aloysio vai dar continuidade, ele vai falar do outro termo. No versículo nós vamos ter um outro termo que vai aparecer, que é o espírito impuro. Como a gente acabou de ver, nas questões do livro dos espíritos, né? A gente tende a pensar que esse espírito impuro agora, como nós vimos que o espírito, que a alma é o espírito encarnado, quando fala espírito, a gente vai entender que é o desencarnado. Mas ele fala que não, que você pode pensar de um jeito ou de outro. Tem duas formas de você examinar esse termo. O espírito impuro pode ser tanto um espírito mesmo, como pode não ser. Aí ele vai explicar. Primeiro, o espírito, nesse momento, está fazendo menção, em um primeiro plano, a características do ser, da persona, da identidade individualizada. Aí ele vai falar aqui no livro Luz Imperecível, que é a lição 62, que chama Terreno Árido. Voltou? Voltei, estou caindo hoje, sem parar. Eu tenho que desligar e ligar tudo de novo. Não sei o que está acontecendo hoje. Hoje aqui deu muito pico de luz também. Então, vamos lá. Eu adiantei aqui para falar do espírito impuro,
e que tanto pode ser, que ele falou, né? Tanto pode ser um espírito mesmo, quanto pode ser uma outra, né? Dentro dessa avaliação toda, embora a gente pense que espírito seria espírito mesmo, né? Já que nós estamos falando que o homem é o espírito encarnado, mas que pode ter dois tipos de avaliação. E aí ele vai falar do livro Luz Imperecível na lição 62, Terreno Árido. Você tem aí? Tem. Porque aí, nessa lição ele comenta esse versículo, né? Quando o espírito imundo, né? Isso, vai falar do espírito imundo. Sempre surge a oportunidade, o tempo em que as vinculações menos felizes chegam ao seu término. São os momentos em que o saneamento dos padrões negativos, que por vezes nos acompanham por períodos milenares, encontram seu ponto final. Levemos em conta, ao lado da purificação sistemática, nos carreiros da evolução, surgem também os problemas por nós avocados pelas vias da invigilância, suscetíveis de limpeza ou superação. A imundície do espírito expressa bem as manchas psíquicas, a impregnar a individualidade, seja por falta de conhecimento, seja por presença nos campos distoantes das vibrações do bem. Em ambos os casos, há o chamamento da lei de progresso, convocando-nos à libertação espiritual. Essa libertação é inerente a todo aquele que alcançou a condição de espírito puro. No entanto, em permanecendo na retaguarda, indiferente ao aprendizado, sujeita-se ao sofrimento que se prolonga, tendo que conviver às vezes em ligação consciente ou inconsciente, com entidades ainda presas à imperfeição e à materialidade. A imersão no plano físico pelas vias da reencarnação é valiosa oportunidade para a purificação, ressaltando-se que a água lembrada nos processos de higiene também está presente em alto percentual no cosmos biológico, sugerindo isto o papel que também exerce no terreno da asepsia e limpeza do psiquismo em suas atividades incessantes. Então, quer dizer, a gente abre essa brecha psíquica e faz a escolha, né? Com o que eu estou buscando essa sintonia, né? Com o lado de quem que eu estou sintonizando. Porque os nossos efeitos vão fazer o quê? Que a gente fica vulnerável, né? A receber essas influências. São essas nódoas morais que é o que é o espírito impuro, né? Aí ele fala também que tem um outro detalhe, que é a tradução, que pode ser traduzido como um espírito impuro ou como o espírito, né? Espírito. Que o Haroldo Dutra optou pelo artigo O, ou seja, singularizando, ou seja, é a mancha psíquica, não é qualquer mancha, é a mancha psíquica, né? E como a gente tinha no versículo anterior falando da Rainha do Sul, que significava orgulho, a gente também pode significar como espírito impuro, sendo também todos os nossos defeitos, nossos vícios, a nossa maior mancha, que é o orgulho, né? Mas o orgulho, a gente já falou também, que é o quê? É o medo. Né? O orgulho é o orgulhoso é aquele que se acha melhor do que os outros, só constrói em si mesmo e só acha que ele é o melhor, né? E isso é todo mundo, né? Todos nós, não escapa ninguém que ele fala, né? Quem constrói esse tipo de sentimento é porque tem medo em relação aos outros. Todo mundo que é orgulhoso é porque tem medo que o outro seja melhor do que ele, né? E essa era a relação que os fariseus tinham em relação a Jesus. Aquela soberba, aquela maneira deles falarem de Jesus, chamava o Paulo, né? Saulo, né? Chamava Jesus daquele carpinteiro miserável. Então, eles tentavam rebaixar Jesus, porque, na verdade, Jesus era uma ameaça para aqueles conceitos que eles tinham de si mesmo, né? É engraçado ele falar que o orgulhoso é um fraco, né? Assim, que a gente agride, né, na medida da fragilidade que a gente tem, né? Então, o medo faz com que a gente, tipo assim, eu agrido primeiro para me resguardar, né? É um processo que a gente faz sempre, que a gente tem que pensar muito nele. É o que Jesus falou para Pedro, né? Os homens são antes mais fracos do que tu és, né? E é verdade, né? A gente vê isso, né? A gente que trabalha com evangelização lá, com crianças assim mais vulneráveis, né? Que tem uma situação
familiar mais complicada, a gente vê que eles são violentos, sim, mas porque como uma reação, né, a um medo de uma violência que já existia antes, né? Então, aí o que ele fala, alguém que foi muito ferido e humilhado está sempre querendo se projetar acima do outro. É uma defesa, né? E aí ele fala que todos nós somos orgulhosos em algum grau, uns mais, outros menos. E aí esse é o espírito impuro. Você chegou a ler a Revista Espírita, de março de 68? Não cheguei lá ainda não. Ela está mais para frente. Acho que não, será que eu pulei? 1867 primeiro, depois é 1868. Ainda está longe. Então, o que ele fala... Aí ele vai falar num outro viés ainda, que é quando um espírito desencarnado, mal intencionado, adversário, credor nosso, ele usa da estratégia de fixar raízes, né, no nosso psiquismo, que aí tem uma brecha, a gente vai deixar essa brecha, e é por onde ele vai penetrar para nos atacar, né? Eu gostei da comparação que ele falou, que a brecha, por exemplo, seria uma brecha na parede, né? Aí tem né? Pequenininha, mas quanto mais ela vai sofrendo, né, a passagem da água ali vai entrando, que a coisa vai se aproveitando, ela vai ficando maior, vai se aproveitando, né? Dessa nossa fraqueza, né? E quanto maior o movimento ali naquele lugar, maior ela vai ficar. É a gente também, né? E a gente todo, aí ele fala que não é só dia e noite, não é de dia até de noite, não é dia e noite, todo, né? O tempo todo, porque quando você dorme, o assédio, né? Nossas nuvens de testemunhas, né? E que às vezes a gente resiste e às vezes a gente cede. A gente baixa a guarda e aí a brecha aumenta, né? Aí ele vai dar o exemplo da discussão do marido, terrível, né? Aí ele fala, né? Marido e mulher. Marido e mulher, né? Aí a mulher fala, a mulher fala assim, o marido fala, né? Você não era nada, você morava na roça, você não tinha de cair morta, você era analfabeta, pobretona, eu que te dei nome. Aí ela fala, não. Que aí ele fala, né? No caso do desencarnado, que tá... mas você vai deixar ele falar assim com você? Não. Aí ela vai lá e fala, não, mas você também estava abandonado, não tinha ninguém que te queria, né? Você vai, quer dizer, o orgulho, um ferindo o orgulho do outro e o espírito se divertindo nesse meio, né? Aí ele vai, e o espírito fica de um lado para o outro. Isso em qualquer lugar, né? Em qualquer discussão. Não, o tempo todo, alimento, em qualquer né? discussão, se a gente parar para observar, o limite que a gente tem dessa influência é muito tênue, é difícil da gente perceber. Porque você acha que você está agindo por si só, né? Mas aquela fragilidade sua, por pequena que seja, se você não tiver vigilância sobre ela, imediatamente você está sofrendo a influência aí de uma legião. Outra coisa que ele falou também, que às vezes as pessoas acham que está dentro do centro espírita e que aí os espíritos malfeitores ficaram do lado de fora. Ficaram, mas se você estiver sintonizado com eles, ele vai te conversar com você, vai te... a telegrafia psíquica. A telegrafia psíquica, porque aí ele vai lá Você ainda usa justificativa assim, não, mas o centro é protegido, tem a barreira vibratória, mas resta saber onde que está a sua mente, está dentro do centro ou está lá fora com eles? Aí ele vai na Revista Espírita de julho de 1867, né? Luta dos espíritos para voltar ao bem. Ele fala que é mais complicado aí, né? Quer que ler? Pode. Olha lá, divulguei a relação que existe entre o estado da alma e a natureza dos fluidos que a envolvem em cada meio em que momentaneamente ela é colocada. E se, como vos foi dito, a alma pura saneia os fluidos, crede bem que o pensamento impuro os vicia. Olha aí, gente, ó. O pensamento impuro os vicia.
Julgai que esforços deve fazer o espírito que se arrepende para combater a influência desses fluidos de que é envolvido, aumentada ainda pela reunião de todos os maus fluidos que lhe trazem, para sufocar os espíritos perversos. Então, quer dizer, o nosso pensamento impuro que vai estabelecer essa conexão, né? Não creais que me baste querer melhorar-me para expulsar os espíritos orgulhosos que me rodeavam durante minha estada na Terra. Eles estão sempre perto de mim, procurando reter-me em sua atmosfera insalubre. Os espíritos bons vêm esclarecer-me, trazer-me a força de que necessito para lutar contra a influência dos espíritos maus, afastando-se depois e me deixando entregue às minhas próprias forças para lutar contra o mal. É então que eu sinto a influência benfazeja de vossas boas preces, porquanto, sem o saber, continuais a obra dos espíritos bons de além-túmulo. Aqui ele mostra a responsabilidade, né? Porque não é que você vai deixar de ter o amparo. É claro, é a mesma coisa do anjo guardião, né? Eles estão o tempo todo ali tentando te influenciar, mas eles te afastam um pouco para deixar que a decisão, né, seja sua, né? Né? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É o que ele vai falar, que nós temos dois combates. Primeiro, né, resistir à nossa auto-influência negativa. E aí, se você consegue resistir à sua influência negativa, à sua própria, ao seu pensamento negativo, aí você vai adquirir o quê? Uma resistência para resistir aos pensamentos sugeridos, né? Aí ele fala que é a regra da vida, né? Quem consegue refrear, ter controle e equilíbrio para resistir às lembranças infelizes, a sentimentos negativos do próprio inconsciente, também será capaz de resistir ao assédio de sugestões externas. Aí ele vai falar, né? Se você pode mais, você pode menos. Se você consegue fazer o mais difícil, você pode fazer o mais fácil. Se você cedeu uma influência externa, é porque antes você já tinha caído e sucumbido à sua própria influência negativa. Achei interessante. Quer dizer, se o espírito já te atingiu, é porque antes disso você já estava enfraquecido. E assim que a gente vai mudando essa nossa relação com o plano espiritual e vai melhorando, né? A mente e o perispírito, né? Com certeza. Ele fala, olha, como vês, caro irmão, tudo se encadeia na imensidade. Todos somos solidários uns com os outros e não há um só pensamento bom que não leve consigo frutos de amor, de melhora e de progresso moral. Então, quer dizer, tudo é questão de a gente trabalhar muito o pensamento, né? Porque a partir do momento que a gente melhora a si mesmo, a gente está ajudando a melhorar o outro. Porque a gente vive, todos somos solidários. Então, uma pessoa que trabalha a questão do bem, olha como que ela é capaz de melhorar também, né? Eu tenho aqui no livro Jesus no Lar, os sinais da renovação. Jesus está conversando, né, com ele, e aí ele fala, quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear em inimigo exterior até a morte, em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos ciclos da própria natureza. Mas para não ficar muito grande, eu leio mais ainda. Quando o arado substituir, olha que bonito isso, quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores, nas edições públicas de grande coletiva, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. É como ele fala, né? Ele já falou em outros estudos, quer dizer, não vai ter competição, né? É quando você se enxergar enquanto humanidade. Só estaremos bem quando todos estiverem bem. Aí só que é uma humanidade mais
mais humana, né? Para falar a verdade. Aí ele vai lá na revista do Espírito de Março 68, que é uma conversa, né? E olha que interessante, né? Com a rainha, né? Com a rainha russa. Com a rainha, né? E quais são as almas, senhora, que chamamos impuras? A resposta, olha, penso que são aquelas nos quais o desejo de se depurarem, de se corrigirem e de se aperfeiçoarem jamais predominou. Penso que são aquelas que não estão submetidas ao princípio elevado do desinteresse em todas as coisas, as que se elegem como centro único de todos os seus desejos e de todas as suas ideias, as que olham como objeto de tudo o que está fora delas, que não buscam senão um meio de satisfazer suas paixões e seus sentidos, enfim, aquelas nos quais reinam o egoísmo, o orgulho, o amor próprio e o interesse pessoal, que querem servir a dois mestres que se contradizem, e isso simultaneamente. Né? Muito bonito isso, né? Então, o desejo de se depurar jamais predominou, né? Nessa alma impura, né? Então, graças a Deus, a gente vai caminhando, né? Porque, pelo menos, esse iníciozinho desse desejo de melhoria a gente tem, né? Ela continua aqui, penso que semelhantes almas, após a separação de seus corpos, devem achar-se no miserável estado de uma horrível contemplação de si mesmas. E aí, no final, ela diz assim, purifiquemo-nos todos os dias, cada vez mais das manchas do egoísmo, e então, ainda que tivéssemos de deixar este mundo hoje mesmo ou amanhã, devolvendo à terra o nosso invólucro mortal, nossa alma tomará o seu voo com a rapidez do relâmpago para o modelo de todos os que amam, e se reunirá a eles com uma felicidade inexprimível. Ele fala a questão, né, do vírus, né, Rita? Da gripe, que é a influência, né? Influência, né? Invasão psíquica, pois o mecanismo de defesa estava abaixo. Então, quer dizer, o que é um vírus, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Quer dizer, o nosso sistema imunológico está baixo. Aí vem e ele invade, né? Baixou a guarda, né? Estava fora e fui para dentro. A resistência baixa, a gente fica vulnerável. Então, é a mesma coisa psiquicamente também com a gente que vai acontecer, né? Se a gente não baixou a guarda, né? Nossas paixões, o interesse pessoal, a gente que não se controla, a gente interesseira, meios de satisfazer as paixões, né? Então, quer dizer, a gente tudo isso está fazendo, né, que... Aí ele fala, se houve um ataque doença, né? E foi bem sucedida porque a defesa foi incompetente. E como se fortalece a defesa? Eliminando o espírito impuro, que é o orgulho, né? E como se inicia esse combate ao orgulho, né? Aí ele fala, né? Pedir ajuda, né? Se chegar, ele fala que chegar na casa espírita, tomar um passe, né? Você ter a humildade de pedir ajuda, né? E a gente às vezes não assume, né, essas fragilidades. E quando você não aí a coisa é a brecha, né? Quando você não assume que você é frágil, que você acha que é melhor que os outros, que você não precisa. Então ele vai falar isso, ele termina assim, ó, o versículo de hoje fala do homem encarnado, do espírito imundo, simbolizando a nossa maior nódoa espiritual, que é o orgulho. Porta de acesso de todo tipo de influência, mas também os espíritos desencarnados que se aproveitam dessa brecha para nos derrubar psiquicamente. É vigiar, né? É a vigilância, a oração, a humildade para poder pedir se você não está dando conta. É isso, está na nossa hora. Apesar de tudo, todas as quedas. Desculpe aí o transtorno, mas a internet deve ter sido aqui, né? Eu continuei aqui meio assim, meio insegura, mas acho que deu certo. Né? Acho que o recado, o importante é dar um recado. O recado está dado, né? Para todos nós, né? Inclusive você. Né?
Eu vou terminar, né, com uma prece da Maria Dolores, tá bom? Que é linda, adoro essa prece dela. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Nego o capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na essência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir com meu dever. Agradeço-te, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Uma semana de muita paz para todos nós, que Jesus continue assim, sendo essa presença constante na vida de todos nós, né? Graças a Deus. Até semana. Até semana que vem.